Olá, meus queridos irmãos e aqueles que estão nos assistindo. Eu sou o presbítero Sidney da Igreja Presbiteriana da Alvorada e espero que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida e a vida da sua família. Nós vamos fazer hoje uma breve meditação para que nós possamos orar nessa terça-feira da nossa semana de oração deste mês. O texto que eu escolhi é Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 13, que diz o seguinte: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Meus queridos, o apóstolo Paulo, nessa época, ele vivia uma situação muito complicada na sua vida, situação muito difícil também. Mas ele insistia na manutenção da unidade entre os irmãos. Os irmãos deveriam estar unidos. Os irmãos estavam numa trilha, os irmãos estavam buscando alcançar a unidade da fé e para isso eles deveriam estar unidos. Trazendo isso para a nossa realidade, todos nós podemos ter divergências, todos nós podemos ter as nossas peculiaridades, mas nós precisamos manter a unidade naquilo que é essencial. E o que é essencial? Todos somos irmãos em Cristo Jesus. Todos temos o mesmo Pai. E todos somos servos querendo adorar e agradar ao nosso Pai. Então a gente deve deixar de fora todas essas nossas diferenças para que a gente possa focar em adorar o nosso Pai, fazer discípulos, adorá-lo, buscar fazer a vontade dele no nosso dia a dia. E aí Paulo deixa muito claro no versículo 2 que o segredo para que nós possamos vencer os dias maus é a humildade. Não deixemos que o orgulho sobressaia na nossa vida e que nós achemos que nós temos a verdade fora do conhecimento da palavra de Deus. Nós temos a verdade sim, mas é a verdade que está na palavra, a verdade que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, nessa época tão difícil também que nós passamos, olhar mais para o nosso irmão e saber que nós formamos uma única família. Nós precisamos de lutar pelo mesmo ideal. O nosso inimigo é um só, é o diabo. E nós precisamos de unir forças para que ele não venha destruir a nossa igreja e a nossa família. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que possa nos orientar na condução da nossa vida diante de tantos problemas que estamos enfrentando, para que Deus possa nos dar o direcionamento correto. Feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor e depois você também faça uma oração nesse momento para que nós todos possamos ter uma unidade em oração ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá expectativas, ó Pai, diante de tanta situação ruim que nós vivemos. Nós agradecemos pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, todos aqueles que estão nos acompanhando agora, todos aqueles que têm estado
todos aqueles que têm estado conosco, ó Pai, e que nós busquemos sempre fazer a Tua vontade, para que nós possamos, ó Pai, alcançar um nível de maturidade que foi falado aqui por Paulo. Que nós não olhemos as diferenças uns dos outros, mas possamos olhar, ó Pai, aquilo que nos faz únicos, ó Pai, aquilo que nos faz juntos, que é o amor do Senhor. Toma conta da nossa vida e nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você possa também colocar-se diante do Senhor e buscar fazer a vontade dEle, aonde quer que você esteja. Estamos sempre juntos na nossa igreja em oração. Amém. Deus nos abençoe.